O Vale do Silício, situado na Califórnia, nos Estados Unidos, concentra diversas empresas de tecnologia. O local começou a se desenvolver no ano de 1950, com o objetivo de gerar inovações no campo científico e tecnológico. A maioria das empresas instaladas na região são do ramo da eletrônica, informática e componentes eletrônicos. O nome silício é utilizado como homenagem ao próprio elemento químico, que é a matéria-prima básica e de fundamental importância na produção da maior parte dos circuitos eletrônicos. As principais empresas do ramo da informática da atualidade, Microsoft, proprietária do sistema operacional mais utilizado no mundo, o Windows, e a Apple, líder absoluta de sistemas operacionais de móveis, têm suas sedes no local. De um lado, Steve Jobs, cofundador da Apple, que criou o que pode se chamar de o primeiro computador pessoal da história. De outro, Bill Gates, cofundador da Microsoft, a maior empresa de software do mercado. Steve Jobs foi responsável por revoluções em diversas áreas, dos computadores pessoais, de filmes de animação, música, telefone, tablet e publicação digital. Jobs teve sua infância muito complicada. Foi abandonado enquanto bebê pelos pais biológicos. Foi adotado por um casal humilde. Steve começou sua carreira na eletrônica quando ele e seu amigo, mais tarde cofundador da Apple, Steve Wozniak, descobriram a frequência de transmissão utilizada pelas operadoras de telefone, possibilitando eles fazer ligações de graça. Wozniak inventou o circuito do Apple I, alguns meses depois após ter visto um folheto de um microprocessador. Steve, fascinado pela invenção de Wozniak, tratou de comercializar o equipamento. Porém, se iam abrir uma empresa, era necessário um nome. Há várias formas de tentar explicar o nome escolhido. Jobs estava no meio de uma de suas dietas frutíferas e tinha acabado de voltar da fazenda das maçãs. Além disso, o nome Apple Computer soa divertido e poria eles à frente da Atari na lista telefônica. Boa tarde. Boa tarde. Estamos aqui com o Steve Jobs, cofundador e CEO da Apple. Boa tarde. Então, Jobs, estamos aqui no programa True Ask de hoje. Gostaríamos que respondesse algumas perguntas. Tudo bem pro senhor? Tudo bem pra mim. Então, qual foi o propósito inicial da empresa? No começo, quando eu e o Voss vendemos a primeira leva do Apple I, nós só pensávamos como era legal a nossa empresa. Não muito no lucro, mas mesmo como valeria a pena para nós essa experiência. Não digo. Por que você e Wozniak se juntaram e tentaram vender o Apple I? Assim, bem, o Voss queria apenas compartilhar de graça com a comunidade ficcionada em tecnologia, mas quando eu vi aquele circuito de um teclado e uma televisão impressionantemente pequeno para a época, logo pensei em vendê-lo. Foi difícil convencer Voss, mas já depois de um tempo, quando eu consegui, nós estaríamos a vender o que seria chamado do primeiro computador pessoal. O que o senhor sentiu e pensou quando foi demitido da própria empresa? Bem, na época eu fiquei com muita raiva. Para fechar, a gente tem mais uma pergunta, digamos, atual. Você acha que tablet e smartphone pode substituir no futuro os computadores? Bem, em questões de dia a dia, eu posso dizer que pode substituir completamente. Como vocês podem ver, você usando tablets em vez de laptops. Mas em questões mais pesadas, como edição de foto, de vídeo, modelação gráfica, essas coisas? Entendo. Hoje em dia, não só o iPad, mas os tablets estão evoluindo a ponto que no futuro será possível que eles realizem essas atividades que requerem um processamento muito maior. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado pela sua participação. De nada, obrigado a vocês e muito obrigado por divulgar meu trabalho ao povo. Muito obrigado, telespectadores. Que não percam o próximo programa. Bill Gates nasceu em uma família de classe média. Sempre estudou nas melhores escolas particulares de sua cidade natal, Seattle. Entrou na Universidade de Harvard, mas abandonou-a para se dedicar à empresa recém-criada, Microsoft. Gates e Paul Allen desenvolveram uma versão do BASIC, um código de programação para o Altair 8800. Gates conseguiu vender à IBM, que planejava lançar seu PC, um sistema antes mesmo de tê-lo. Foi a outra pequena empresa que havia desenvolvido um sistema para o processador Intel e comprou. Personalizou o sistema e vendeu por $8 milhões para a IBM.
Gates. Boa tarde. Bem, vamos começar o Tree Ask de hoje com a primeira pergunta. Como vender um sistema sem ter feito ele? Então, na hora, a IBM fez uma oferta irrecusável. Fiquei meio na dúvida, mas vendi. E depois, o que você fez? Nós fomos a uma outra empresa, compramos um sistema quase finalizado e terminamos ele. No final deu tudo certo. Como sabemos, você é muito ocupado. Então só temos mais uma pergunta. Como era a sua relação com Steve Jobs? Até éramos amigos, mas a relação era praticamente profissional. Obrigado então, muito prazer. Obrigado. E até o próximo Tree Ask. Bill Gates e Steve Jobs foram aliados e adversários durante mais de 3 décadas de atuação na área da tecnologia. Suas vidas se cruzaram inicialmente no fim dos anos 70. Até meados dos anos 80, a relação entre os dois era de colaboração. A IBM, principal concorrente de hardware da Apple, tinha seu sistema produzido pela Microsoft, que também produzia processadores de textos e planilhas para os computadores da Apple. Steve Jobs revolucionou o mercado diversas vezes, primeiramente provando ser possível a utilização de um computador para o seu dia a dia, não só para trabalhos militares e industriais, como era utilizado na época. Jobs, mais tarde, reinventou a forma como escutamos música. Ao invés de andar com Walkman e diversos CDs, você simplesmente andava com uma caixinha eletrônica que continha diversas músicas. Bill Gates, por outro lado, foi o primeiro a criar uma empresa que focava apenas em software, o que foi uma de suas principais e melhores escolhas, pois enquanto outras empresas, como a Apple, fabricavam seu hardware e seu software, a Microsoft vendia apenas sistemas operacionais, que podiam ser utilizados como diversos fabricantes, como HP, IBM e Compaq. É claro que existem outros inventores e idealizadores como eles, mas a atual era da comunicação virtual poderia não ter existido se não fossem as contribuições valorosas desses verdadeiros gênios.